Olá, meu nome é Fernando, sou tutor dessa aula. A aula de hoje é continuação da aula de Cristo. Hoje vamos falar sobre a pessoa de Cristo. O cristianismo bíblico afirma que Cristo possui duas naturezas, que ele é tanto divino quanto humano. Ele existe junto com Deus Pai na eternidade, como a segunda pessoa da Trindade, mas tomou a natureza humana na encarnação. O que resulta disso não compromete nem confunde, seja a natureza divina, seja a humana, de modo que Cristo era totalmente Deus e totalmente homem, e permanecerá nessa condição para sempre. As duas naturezas de Cristo subsistindo em uma pessoa, dá-se o nome de união hipostática. Algumas pessoas alegam que tal doutrina gera uma contradição. Logo, antes de fornecermos respaldo bíblico para ela, vamos primeiro defender sua consistência lógica. Recordemos nossas primeiras discussões sobre a Trindade. A formulação doutrinária histórica da Trindade diz: Deus é um em essência e três em pessoa. Essa proposição não acarreta contradição nenhuma. Para haver uma contradição, nós precisamos afirmar que A é não. E, em nosso caso, isso se traduz assim: Deus é um em essência e três em essência. Ou Deus é um em pessoa e três em pessoa. Afirmar que Deus é um e três, não um, ao mesmo tempo e no mesmo sentido é autocontraditório. Porém, nossa formulação da doutrina diz que Deus é um em um sentido e três em um outro diferente. Deus é uma essência e três em pessoa. Além disso, embora cada uma das três pessoas participe na divindade única, a doutrina não se torna um tristeísmo, visto que ainda há um único Deus, não três. A essência, na formulação acima, se refere aos atributos divinos, ou à própria definição de Deus, de forma que todas as três pessoas da divindade preenchem completamente a definição de deidade. Mas isso não faz supor um triteísmo, pois a própria definição de deidade inclui o atributo ontológico da Trindade, de modo que cada membro não é um Deus independente. O Pai, o Filho e o Espírito são pessoas distintas, porque representam três centros de consciência dentro da divindade. Logo, embora todos os três participem completamente da essência divina, de modo a fazê-los um só Deus, esses três centros de consciência resultam em três pessoas dentro dessa divindade única, de modo similar à formulação doutrinária da pessoalidade e encarnação de Cristo. Diz que ele é um num sentido e dois num outro, diferente, ou seja, ele é um em pessoa, mais dois em naturezas. Para esclarecer essa formulação doutrinária, nós precisamos definir os termos e relacioná-los. A formulação doutrinária da Trindade, o modo com que o termo natureza é usado na formulação doutrinária da encarnação, é similar ao que essência ou é na Trindade, eles se referem à definição de algo e a definição de algo por seu turno. Muda de acordo com os atributos ou propriedades dele. Pessoalidade é novamente definido pela consciência, o intelecto. Ora, a definição de Deus inclui o atributo ontológico da Trindade, e por conseguinte, existe um só Deus, embora haja três pessoas divinas que compartilham completa e igualmente os mesmos atributos que definem a deidade. Na encarnação, Deus Filho tomou sobre si a natureza humana, isto é, ele acrescentou à sua pessoa o conjunto de atributos que definem o homem, e ele fez isso sem misturar as duas naturezas, de maneira que ambos os atributos permaneceram independentes. Assim, sua natureza divina não foi diminuída pela humana, e essa não foi deificada por aquela. Essa formulação também protege a imutabilidade de Deus Filho, uma vez que a natureza humana não modifica em nada a sua outra divina. A objeção de que os atributos divino e humano necessariamente se contradizem quando possuídos por uma mesma pessoa erra em não levar em conta que os dois são independentes em Deus Filho, por exemplo. Por exemplo, Cristo não era onisciente, segundo seus atributos humanos, mas o era em relação aos divinos.
E isso é verdade ainda hoje. Esses não deificaram seus atributos humanos. Essa formulação doutrinária da encarnação é imune à acusação de contradição, visto não afirmamos que Cristo é um e dois ao mesmo tempo. E no mesmo sentido, o que asseveremos é que Cristo é uma pessoa com dois conjuntos de atributos, visto que essa formulação gera uma contradição lógica. Ela se prova verdadeira se pudermos demonstrar que Cristo é tanto Deus quanto homem através da exegese bíblica. Essa foi mais uma aula do curso de teologia. Nos vemos